Estudo da Palavra. Pai Santo e Eterno Deus, abra nossa mente e nos dê a sabedoria e o Espírito Santo para entender este tema. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O dom de línguas, parte 1. Por que estudar o dom de línguas separado dos outros? Essa é a pergunta inicial, não é? Não porque seja, de repente, mais importante do que outros dons, mas por ser o mais controvertido, não é verdade? O assunto dom de línguas, ele é controvertido, ele é polêmico entre os dons espirituais. E o objetivo é traçar o quê? Através desta série? É traçar uma linha divisória entre o falso e o verdadeiro dom de línguas. Esse é o ponto, esse é o foco. Mostrar que este dom não é necessário, veja, que este dom não é necessário para a salvação, mas uma concessão dada por Deus para levar a salvação a outras pessoas. Então, partindo dessas duas premissas, nós vamos entender que os comentaristas hoje se dividem em alguns grupos na apreciação deste dom. Por exemplo, há um primeiro grupo, tá? Este primeiro grupo é uma linguagem nova, ou seja, eles entendem que o dom de línguas é uma linguagem nova, santificada. Eles acreditam, este grupo, que os discípulos, por ocasião do Pentecostes, tiveram seus lábios purificados, santificados pelo fogo do Espírito Santo. Tá? E ainda este primeiro grupo acredita que os discípulos, a partir de então, saíram para pregar em linguagens mudadas, transformadas, renovadas, santificadas pelo fogo do Espírito Santo. Este é o primeiro grupo. Existem o segundo grupo, que eles entendem que essa língua, esse dom de línguas, tem que ver com as elocuções estáticas, ou seja, são as elocuções estáticas. Eles acreditam, então, que o ser humano, em extrema comunhão com o Espírito Santo, como que fora de si, dando vazão aos seus sentimentos, em seu estado de emoção e alegria máxima, são levados a falar além das fronteiras do falar humano, da língua humana conhecida como os êxtases emocionais, os chamados risos e soluços santos. Este é o segundo grupo, ok? Há um terceiro grupo ainda. O terceiro grupo entendem que são os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Eles citam o texto de Romanos 8, verso 26, que diz assim: e da mesma maneira, também o Espírito Santo, ou o Espírito, ajuda as nossas fraquezas, ou nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eles entendem que as coisas então funcionam desta maneira. Por que o dom de línguas, biblicamente, não são os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo? Aí surge essa pergunta então. Primeiro, porque segundo afirmam eles, ou segundo afirmam os dicionários linguísticos, gemidos não são línguas. Não é? Então, segundo afirmam os dicionários linguísticos, gemidos não são línguas. Essa é a resposta. Porque o dom de línguas, biblicamente, não são os gemidos inexprimíveis. Segundo, porque o inexprimível não se expressa e o que não se expressa não se exprime, não se ouve. É inaudível, não atingem as camadas sonoras. Esse é o segundo motivo. Porém, então, tal não acontecem com os linguistas, não é? Não acontecem com os linguistas. Ou os carismáticos. Pois quando a gente passa em frente de muitas igrejas, estão quase que derrubando as igrejas, devido ao barulho e à gritaria que se passa ali dentro. Tá? Então aqui uma consideração sobre esse terceiro grupo. Há o quarto grupo. O quarto grupo entende que o dom de língua significa a linguagem dos anjos. Eles citam 1 de Paulo a Coríntios, capítulo 14, verso 2, que diz assim: porque o que fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Este grupo acredita, então, que o dom de línguas é a capacidade de exprimir-se na língua dos anjos. Tá? Eles entendem assim. Na linguagem do quê? Dos céus.
Eles entendem que é uma língua misteriosa e ninguém entende, porque é uma linguagem celestial. Daí só Deus entende e só os anjos entendem, tá? Então eu falei aqui de 4 grupos e agora o 5º grupo. O 5º grupo entende que é a linguagem dos povos, das nações, ou seja, línguas idiomáticas. Eles citam como base Atos capítulo 2, verso 8, que diz assim: E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, ou seja, língua mãe, língua pátria, na língua em que fomos nascidos, no caso. Então este grupo, o 5º grupo, crê que o dom de línguas é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para falar em um idioma, ou seja, falar em um idioma totalmente desconhecido para ele. Ou seja, um exemplo, ele nunca foi estudar inglês, mas aí Deus usa ele para falar inglês e pregar o evangelho para um americano. Ou um inglês em si. É mais ou menos isso. Eles entendem que é a capacitação que vem de Deus de se poder exprimir em um idioma, uma língua estrangeira, que não se aprendeu pelos processos naturais. Partindo deste princípio, então, analisando esses 5 grupos, nós vamos então entrar numa outra questão, que é o dom de línguas no Novo Testamento. Lembrando que hoje é a parte número 1. O dom de línguas no Novo Testamento. Há no Novo Testamento 5 textos, vejam, 5 textos que se referem ao dom de línguas. O dom de línguas, por exemplo, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 17 e 18, que diz assim, ó, E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 e 18. Esta promessa, então, ela foi feita após a ordem de Jesus, quando ele disse o seguinte: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Versos 15 e 16 do mesmo livro de Marcos, capítulo 16. Então o contexto aqui, ele fala de uma promessa, ele fala de uma evangelização, de evangelizar o mundo, da pregação do evangelho a toda criatura. Fala que Deus capacitaria os seus discípulos para pregar o evangelho a todas as nações, tribos, línguas, com este dom aí. Ao analisar esse contexto, você há de concordar comigo que é inegável, então, que o texto trata da capacidade de a pessoa falar em outro idioma. Ou seja, o brasileiro falar em inglês, o inglês falar em francês, o francês falar em japonês e assim por diante. Sem conhecer o dialeto ou havê-lo estudado nas escolas. Agora vamos tratar da diferença entre as expressões novas línguas e línguas novas. Qual a diferença entre as expressões novas línguas e línguas novas? Observemos então que no primeiro caso, o adjetivo novo está anteposto ao substantivo. E no segundo caso, o adjetivo está proposto ao substantivo. Por exemplo, o Novo Testamento, que foi escrito em grego, como você sabe, apresenta 2 vocábulos com o sentido de novo, que é kainos e neos. Kainos e neos. Kainos é o que é novo em natureza. Ou seja, é o que é novo em natureza, na espécie, no caráter, no modelo, na qualidade. Ou seja, impressivo, superior, conservado, melhor que o velho. Esse é o significado de kainos. Neos é traduzido em português por novo no sentido de tempo. No sentido de tempo nascente, de existência, recém-formado, significa na origem algo que nunca foi usado antes. Exemplo, um carro 0 km. Né? Você foi lá, comprou o carro, não usou ele.
Então ele vai começar a ser usado a partir do momento que você usá-lo, que você dirigir da primeira vez em diante. Então, o texto diz, em meu nome falarão novas línguas, ou seja, glossais, ou seja, lalessoim, não é glossais, lalessousim, kainais, repetindo, em meu nome falarão novas línguas, em grego, glossais, lalessousim, kainais, ou seja, novos idiomas, é o que mostra isso no grego. O sentido da linguagem aqui grega é isso aqui. Novos idiomas. Além do que eles já falavam o quê? Anteriormente. Então, o termo usado por Cristo no texto foi kainais, que vem de kainos, referindo-se a línguas já existentes. Olha aqui, meus amados. Línguas já existentes, não que não existiam. Ou seja, falada pelas nações, idiomas, olha. Falada pelos povos, falada pelos homens. E não línguas desconhecidas. O original não nos dá essa ideia de línguas desconhecidas, estranhas, carismáticas, ininteligíveis, que ainda não existiam. Então, uma coisa para se pensar. Línguas novas para os discípulos que falariam pela primeira vez sem que as tivessem aprendido na escola, universidades, mas já existiam, faladas pelos povos e que eram faladas por nações. Então o contexto aqui fala em pegar o quê? Em pegar nas serpentes, olha, expulsar demônios, beber veneno, e não morrerem, né, no caso, pôr as mãos sobre os enfermos. Ora, tudo isto se aceita tal qual é, ou seja, se aceita tal qual é literalmente, não é isso? Ou seja, demônios são demônios, serpentes são serpentes, mãos são mãos, venenos são venenos mesmo, não é isso? Por que então as línguas não seriam línguas mesmo já existentes? É linguagem purificada, renovada, êxtase, gemidos inexprimíveis, línguas dos anjos? Bom, nós vamos ver isso no decorrer da nossa série. Agora aqui uma questão, você pode ser uma chama viva para Deus, sabia disso? Você pode ser uma chama viva para Deus. Por exemplo, como é que você pode ser uma chama viva para Deus? Somente quando você fala em línguas? Será que você tem se sentido um crente, podemos dizer assim, vamos usar aqui um português mais claro, né? Não desrespeitando ninguém, mas usando esse português para ficar claro na mente? Quem sabe você tem se sentido um crente meia boca, nunca falou língua estranha? Quem sabe na igreja você se sente uma pessoa sem a unção do Espírito Santo, porque você nunca falou línguas? É ou não é verdade? Quem sabe as pessoas ao olharem para você e verem que você nunca falou línguas, creem que você não foi batizada com o Espírito Santo e que você, portanto, não é cheia ou cheio do Espírito Santo. Eu queria dizer para você o seguinte, para terminar essa primeira parte acerca do tema dom de línguas, queria dizer o seguinte para você. Você pode, meu amigo e minha amiga, ser uma chama viva para Deus. Sabe como? Uma demonstração visível de um coração aquecido, inflamado pelo Espírito Santo. Você pode ter o fogo, por exemplo, do Espírito Santo tocando seus lábios enquanto você fala. De repente você tem uma palavra para uma pessoa que está desanimada, para uma pessoa que está em vias de separação, para uma pessoa que está em pecado acariciado, e através da sua fala, Deus pode tocar em seus lábios através do fogo do Espírito. E assim você pode ser cheio do Espírito Santo. Seu coração, por exemplo, enquanto ora, olha só, pode ser cheia do fogo do Espírito Santo. Sua mente, enquanto prega, enquanto você está pregando a palavra de Deus, está fazendo com que as pessoas sejam levadas a entender a palavra de Deus de uma forma racional e entenderem qual a essência daquilo que elas estão estudando para as suas vidas espirituais. E o apelo para você nessa tarde é o seguinte, que você venha resplandecer para Deus. Que você, meu amigo e minha amiga, resplandeça para Deus. Que você busque a chama. Que você busque a chama do Espírito Santo. Que você busque o fogo do Espírito Santo. Que você seja um crente, um cristão ou uma cristã
inflamada ou inflamado pelo fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo. Amém, meu irmão e minha irmã? Que Deus abençoe você. Talvez você tenha se sentido um crente meio desvalorizado, ou uma crente meio desvalorizada, porque você nunca falou línguas. Mas eu quero apresentar para você o mais cheio do Espírito Santo de todos os tempos, que é Cristo. A Bíblia diz que Cristo era cheio do Espírito Santo. E ele nunca falou em línguas. Mas na semana que vem nós vamos continuar. Temos ainda mais 6 domingos aí. Semana que vem, o dom de línguas, parte 2. Nós vamos estudar na semana que vem o dom de línguas no Pentecostes, não é? A questão dos discípulos terem que pregar o evangelho a todas as nações, tribos, línguas e povos, sendo que eles não compreendiam outras línguas de outros idiomas e de outros povos, não é? O propósito do dom de línguas. O que aconteceu com o fogo do Espírito? Semana que vem nós vamos estudar então essa parte número 2. Medite na letra desta música do Ministério Jovem. Cheios do Espírito. Que você seja cheio do Espírito também. Cheio
acabou de ouvir Programa Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Na apresentação de Alexandre Bernardes.